Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. No mercado de tecnologia desde 2000, em princípio como agência digital, por 5 anos ficou fornecendo projetos e desenvolvendo softwares. 2005 houve a virada. E a Dynamize começou a operar com foco em e-mail marketing, coisa estranha ao mercado. Tudo muito confuso, curioso e incerto. Em 2008, dá o grande impulso. E aí, estou fazendo cola, gente, porque a história é bonita. E adquire a agência de internet e a contatos imediatos. Isso? Perfeito. Em 2012, a Dynamize entra de vez no mercado de social media, comprando a SAC 2.0, social em CRM Marketing e em social media. O LiveBuzz na startup. Agora, vocês contam e atendem 22 mil clientes. Tem mais de 7 endereços no país e outros tantos, 4 no exterior. Como é que pode tudo isso em apenas 23 anos? Né? Então, eu começo apresentando os que fazem esse sucesso que eu acabo de dizer. Bom, meu nome é Jonatas Abbott, sou sócio e diretor executivo da Dynamize e participei da refundação dela em 2005. É uma história incrível, né? Tô falando assim, mas são 23 anos, né? Bastante tempo. E a Lívia já estava lá, né? A Lívia é a única funcionária da empresa quando a gente adquiriu, eu e o Alan, 66% da empresa, né? Então ela já estava lá. Quando vocês adquiriram, tinha um funcionário. Era ela. Sim, era eu. E tinham 23 clientes, a gente faturava 16 mil por mês, né? E conseguimos desenvolver um trabalho que realmente nos orgulha muito, né? Desse tempo todo a gente conseguia atingir tantas marcas, né, que nos orgulham, tantos projetos sociais também. Eu bato muito nisso, porque a gente atende muitos projetos sociais, como o Banco de Sangue Virtual do Ricardo Nunes, que é um projeto que encanta a gente pelo empenho do Ricardo, que é uma figura extraordinária, né? E então a gente fica muito orgulhoso assim, das coisas que a gente... Né? É impressionante. Maravilhoso, e o projeto dele salva vidas, né? Todos os dias, né? Incrível. Bom, meu nome é Carolina Branchi, eu sou diretora de integrações, fiz 15 anos de Dynamize, então em 2008 eu entrei aí junto com essas empresas e hoje então estamos juntos aí há bastante tempo e vendo o crescimento da empresa, então a mudança desde que eu entrei lá, que era um software de envios de e-mails, para uma evolução de uma plataforma completa de marketing digital, que é fantástico. Bom, eu sou a Lívia, né? A primeira que entrou na Dynamize. Hoje sou diretora de marketing e também estamos juntos aí, tocando há bastante tempo. Já vivemos muitas coisas juntos e vamos bater um papo aí. Vocês fazem parte da equipe do exterior também? Vocês viajam ou vocês ficam mais a gente faz de tudo. A gente faz de tudo. Acho que o Jonatas pode falar um pouquinho melhor, né? Do board. Quais são os países que vocês já tiveram? A gente foi na inauguração de Londres, né? Meu Deus, que viagem. A gente foi para Toronto, né, no Canadá, onde a gente tem lá um parceiro. A gente foi aos Estados Unidos várias vezes, Miami. Eu já palestrei em Fort Lauderdale, que foi assim, meu Deus. Lisboa, Portugal. Parceiro, vocês chamam de parceiro de canal? Por que isso? Não, as filiais fora do Brasil, elas sempre foram franquias, né? A gente chama de franquia, como são as franquias de Ribeirão Preto e Curitiba. Na prática, são contratos muito simples de representação com exclusividade pelo CEP, pela região, né? E aí, pré-pandemia, nós tínhamos recém comprado a franquia de Portugal. Então foi a primeira operação fora do Brasil que se tornou própria da Dynamize. A gente fez um trabalho em Portugal
incrível. A gente fez múltiplos eventos. A nossa sede era dentro da LX Factory, que é o grande hub lá de inovação, de startups, enfim. Mas, como toda a população mundial, nós também demos esse azar, né, de entrar essa pandemia em 2020. Acho que 6 meses depois a gente adquiria a operação de Portugal, de ampliar a equipe de Portugal, ampliar o trabalho em Portugal, e a pandemia foi cruel com a nossa internacionalização, né, Nenê? Porque Portugal era o principal gateway da Dinamize, era a partir de Portugal que a gente operava o mundo todo. A gente até hoje tem clientes em 20 países, né? Austrália, Colômbia, França, Holanda, enfim, são múltiplos países aí que a gente tem alguns clientes, né? Mas a internacionalização retrocedeu muito por causa da pandemia, né? Portugal foi um país que, do mundo, acho que dos que mais sofreram, não tanto diretamente ligado ao vírus como a Itália, por exemplo, mas economicamente Portugal não quebrou por estar na União Europeia, né? Porque foi um país que literalmente fechou as portas, e um país que vinha num crescimento virtuoso em função de atrair, com o Golden Visa, muito dinheiro chinês e brasileiro, atrair grandes eventos mundiais como o Web Summit, Ocean Race e outros eventos que Portugal atraiu de forma muito inteligente, e ainda havia se tornado o destino número 1 europeu turístico, né? Atraindo também muita gente com grana, atores como Mônica Bellucci, tal, comprando imóveis, né? A parte imobiliária de Portugal também. E a pandemia atingiu Portugal com uma dureza muito grande e instantaneamente atingiu também a Dinamize e os nossos planos internacionais, né? Então a gente sempre chamou essas operações, eram franquias, a única que era própria era Lisboa, né? Então a gente segue atuando hoje, temos clientes em Portugal, temos operação lá com esse parceiro que a Carol chamou em Toronto, no Canadá, mas o nosso foco pós-pandemia se voltou muito para o Brasil e para o e-commerce, né? E o e-commerce brasileiro especial, né? O Brasil tem essa classe C e D e esse mercado de MPE, micro pequenas empresas que empregam 80% das pessoas do Brasil, que fazem do Brasil um país único para empreender no mundo inteiro, né? E faz de São Paulo, na minha opinião, olha, provavelmente a melhor capital mundial para se ganhar dinheiro hoje no mundo, na minha opinião, né? Eu vejo que vocês têm como missão e visão consumidores e marcas, né? Expliquem isso um pouquinho melhor. Como é que vocês... são duas coisas absolutamente distintas, né? Eu quero ter consumidores e quero ter uma marca forte. Sim, na verdade, a gente atende vários clientes de todos os tipos de segmentos. Então, antes da pandemia, o nosso foco nem era e-commerce. Era todos. Hoje a gente atende mais de 40 unidades só de Unimed. A gente atende faculdades diversas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, as maiores, colégios maristas, todos, né? Pós-pandemia, a gente começou a atender muito e-commerce. Então, marcas grandes que vieram e marcas também pequenas para evolução. Então, precisando da nossa plataforma para evoluir, para vender mais. Então, o nosso propósito realmente é atender conforme o objetivo do cliente, que pode ser a comunicação, então, que é uma Unimed da vida, que se comunicar, né, com os clientes. Pode ser uma venda, então eu quero realmente ter uma plataforma que eu consiga vender. Pode ser realmente só relacionamento. Então, hoje a gente atende de tudo um pouco, mas hoje o nosso foco voltou para ser total venda, e-commerce, que é a nossa plataforma bem completa para isso, com vários recursos, desde boas-vindas. Vocês se preocupam mais com a marca, o cliente em si, ou vocês também se preocupam com o prestador de serviço dele, que é a agência de propaganda? A gente acaba se preocupando com todo mundo, porque a gente se preocupa com o resultado. E como é que eles entendem vocês? Como um parceiro. Então, por exemplo, hoje nossas agências parceiras... Nem sempre, né? Tô te provocando. Não, nem sempre. Nem sempre, porque às vezes a gente pega um cliente que a agência não é nossa parceira ainda. Que a agência usa outra plataforma. Então, para a agência, imagina, mudar toda uma questão de, né, entender melhor uma outra plataforma, ela usa uma outra. Então, assim, a gente tem que mostrar como a gente é parceiro dessa agência, que a gente vai começar a indicar também clientes para ela. Então, assim, existe toda uma função de relacionamento com a agência, mas, ao mesmo tempo, tentando mostrar resultado para o cliente.
E por vezes a agência não faz o trabalho que a gente fala, olha, tem que fazer isso para ter resultado. E a agência, não, só um pouquinho, eu tô fazendo X e-mails por mês e vai ser isso o resultado. Não, mas tem toda a plataforma com recursos incríveis que vocês não estão usando. Então, o que funciona melhor é sempre assim, quando o cliente e o parceiro vem junto para a reunião, e aí o cliente tem a expertise do negócio dele, e a agência tem a expertise da estratégia, e a gente expertise com a implementação da plataforma. Então, juntos, os três, aí a gente consegue dar mais resultado pro cliente, né? Nenê, a gente luta contra o preconceito. Isso é a coisa mais incrível do nosso trabalho. Sabe que eu queria chegar nisso. Porque o e-mail, a despeito da nossa plataforma hoje ser uma plataforma completa de marketing digital, a distribuição da automação de marketing digital é muito baseada em e-mail, a despeito de ter integração com WhatsApp, SMS, push, redes sociais. O e-mail é o grande gateway, né? Na verdade, não existe no mundo nenhuma outra mídia digital que chegue perto do ROI do e-mail marketing. O ROI dele é absurdo. Só que a gente trabalha com um preconceito duplo, na verdade. Tá? O primeiro é porque o e-mail é uma tecnologia de 1970. O e-mail quase que nasceu junto com a internet, que foi uma tecnologia demandada por causa da Guerra Fria, né? Nasceu como uma rede do Pentágono. E o e-mail é uma tecnologia muito antiga, mas porém muito robusta. Nada substitui o e-mail, né? Esses dias eu estava vendo alguém na internet falar que a geração Z não usa e-mail e tal. E o meu filho e a minha nora, que são geração Z e estão trabalhando no mercado financeiro de São Paulo, estavam comigo e começaram a rir. Porque eles têm 22, 23 anos, estão no mercado financeiro de São Paulo e usam e-mail o dia inteiro. O jovem não usa e-mail até o primeiro dia do emprego dele, né? E até constituir uma família, porque o e-mail virou uma ferramenta corporativa familiar e das empresas, né? E conforme ele foi perdendo relevância para outras mídias, né? Foto, namoro, tudo começou a surgir, ele foi perdendo essa comunicação para outras mídias e ele foi ficando ainda mais limpo e mais relevante. Esse é um preconceito. Um segundo preconceito é que a gente trabalha com tecnologia, né? E há sempre esse olhar para os Estados Unidos ou para os gringos como se eles sempre tivessem uma capacidade melhor. É um preconceito incrustado na gente, nos sul-americanos talvez, né? Então tem algumas agências que preferem, a gente compete hoje com as empresas gringas, basicamente com as empresas gringas, né? E sempre há uma sensação de que o gringo vai ter uma tecnologia melhor, né? Mas o que está por trás do sucesso da Dynamize e da nossa internacionalização é a excelência do nosso produto, né? A maioria dos nossos concorrentes gringos não tem a estrutura técnica nem a qualidade que a Dynamize tem. Explico. A Dynamize tem o próprio motor de envio que roda em Paris e Amsterdã, dentro da OVH. É um motor desenvolvido por nós, com números IPs próprios, né, que é onde acontece a distribuição do e-mail. Então, dentro do nosso software, a gente entrega o log do provedor onde chegou o e-mail que foi distribuído, né? Muitos, surpreendentemente, até muitos players mundiais, inclusive um dos maiores brasileiros aqui de automação, não tem motor próprio de envio, né? E toda a parte de dados da Dynamize fica na Amazon em Ohio, né? Isso é uma estrutura técnica global que a gente tem, e a gente tem isso há 11 anos, que nos dá a melhor qualidade de entrega de e-mails no Brasil hoje, superior à MailChimp americana. Pois é, Jonas, tu falava que São Paulo é talvez a melhor cidade do mundo hoje para a gente ter resultados, trabalhar, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu me orgulho de ter uma Dynamize gaúcha, né, que cria um produto que foi feito aqui, né, e que se espalha pelo mundo, né? Então, a característica do gaúcho é exatamente essa. Ele exporta talento, ele tem talento, mas só que eu acho que ele não sabe usá-lo e não sabe dar força a esse talento, né? Na linguagem publicitária seria o seguinte: não sabe cacarejar, né? Então, ver o orgulho que tu está falando das coisas da Dynamize, de ter esse software, de ter essa tecnologia, de ter essa parceria com a Amazon, de ter o teu ponto na Europa, etc., de distribuição, de fazer as coisas. E, no entanto, a gente não diz isso, né? Isso é lamentável, sabe? Que eu fico... Eu digo, quando as agências de propaganda trocaram os seus talentos pelo famoso BV,
bonificação de volume. Né? Descobriram que se ganhava dinheiro em mídia. Né? E agora estão pé da cara porque a rede social não dá dinheiro. Rede social, Não, né? E aí querem voltar para o talento. Eu acho que a função da agência é estratégia, é planejamento. Né? E o anunciante está se dando conta disso. Ele está comprando mídia. Né? Sempre foi isso, e esse sempre foi o ponto de vantagem competitiva das agências em relação às agências digitais, que cuidavam sempre muito da operação, da parte tecnológica, mas quem sabia do negócio do cliente era a agência. Eu acho que esse é o core da agência, né? Esse é o... por isso que de 5 mil agências nós só temos 400. Né? Porque elas não se adaptaram a esses novos tempos. Né? Acabas de dizer 1970, são 53 anos. Né? Eu acho que a gente tem tempo para se aprimorar, para estudar, para chegar nesse ponto. São 53 anos, é meio século que se passou. Né? Então, deveria haver essa vontade da mudança. Claro que as coisas mudam todo dia. O Dado Schneider diz, né? O mundo mudou meio na minha vida. Não, o mundo está mudando todos os dias. Sempre. Né? Todos os dias, a cada segundo que passa, a gente está com com uma coisa nova nas nossas vidas. Mas vocês não. Vocês estão acompanhando esse processo. E será que o mercado... que a nossa diretora de marketing está dizendo? Será que o mercado entendeu? Claro que eu não posso dizer isso, que ele não entendeu, porque vocês têm 22 mil clientes. Sim, né? sim. Né? Claro que entendeu. Sim. Né? Mas tu percebe que ainda existem pessoas ou empresários que ainda não sabem o que vocês fazem? Com certeza. A gente tem muitas empresas, né, Carol, que entram em contato, não sabem nem o que a gente faz, e várias empresas não fazem nada de digital, principalmente a área da indústria. Eles estão crescendo bastante, mas assim, é incrível. Eles têm dinheiro, mas eles não têm o core digital, assim, eles não têm, às vezes, nem mesmo uma agência. Não, por isso que a indústria está falida. Não estão crescendo, não. Nada. Pelo contrário. A gente até tem algumas que estão com a gente desde a minha época, assim. Por exemplo, uma de cliente que é bem legal é a Dana Albros, por exemplo. Tá com a gente, acho que há 18 anos. Eles fazem um trabalho legal. E de uma cidade que é conservadora. Né? Sim. Muito, absolutamente muito, conservadora. Desconfiada. Eles são. Um processo super rigoroso para... né? E outra também, a parte toda burocrática, né, deles é bem complicada, assim, essa parte desse mercado. Todos os processos são muito complicados, isso. Então, por quê? Que grande surpresa isso. É verdade. Quer dizer, o mais difícil não é difícil. Mas o legal é que a gente tem aí no mercado, assim, enorme. Porque quando a gente vê que um cliente aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, daqui a pouco não nos conhece, tá com uma outra plataforma, eu disse, não, só um pouquinho, a gente tá aqui do lado, a gente tá junto, né? A gente tem um mercado enorme. Quando a gente vê um cliente tem braço para isso, Carol? Vamos ter que ter, né? A gente tem que ter. A ideia é essa. A gente tá com um NPS de 99% no atendimento, né? Então a gente tem um produto excelente e um atendimento excelente, que é muito elogiado. E aí o que acontece? A Dinamize trabalha com... A gente tem uma facilidade porque a gente trabalha com um produto que eu chamo de segunda-feira de manhã. A gente trabalha com algo que entrega, que é resultado, né? Dinheiro no caixa. O nosso produto é diretamente ligado ao dinheiro no caixa. Se tu fizer um trabalho bem feito com uma plataforma de automação, o dinheiro entra instantaneamente. A resposta ao nosso produto é instantânea. Mas a gente luta com esse momento de mercado também, o que tu estava falando um pouquinho me lembrou disso, né? Assim, os eventos, né? O hype, né? Então, assim, pô, NFT, metaverso, Bitcoin, agora inteligência artificial, né? E aí parece que o ano para, né? Chat GPT, aí para o ano, né? Olha, se não tiver com inteligência artificial, tua empresa vai morrer. Se a tua empresa não tiver no metaverso, ela vai morrer. Se a tua empresa não, cara. Né? Se a tua empresa não tiver um bom produto que atenda muitos consumidores, ela tiver uma boa distribuição, um bom preço, ela vai morrer.
Uma empresa tem a ver com produto. Quando a gente fala de digital, de Dinamize, de ChatGPT, são tecnologias, são ferramentas que vão auxiliar uma empresa que tem um produto que atende necessidade do consumidor. Esse Drucker é o básico do marketing, né? Mas essa parte toda da social media, do conteúdo, forçam muito a barra em cima do hype e vão desviando a atenção, né? O Rafael Martins tem uma frase muito boa que o dinheiro segue a atenção, né? Mas muitas vezes esse dinheiro ele é desviado para uma atenção, para algumas coisas, hypes do momento que desviam um pouco o foco. Então, mas a gente tem essa facilidade de trabalhar com um produto que é diretamente ligado à segunda-feira de manhã. A empresa precisa entregar... Eu costumo dizer que é o seguinte, pode mudar tudo. O que não pode mudar é a ética e o caráter. Tá? Isso tem que ter sempre, né? Porque isso dá o respeito. Isso Sem dá dúvida. resultado. Sem muito dúvida. resultado. Sabe que eu provoquei no negócio do chat GPT, eu comecei a fazer minhas opiniões consultando o chat. E foi dizer isso. Começaram a não me ler mais. Porque acharam que eu copiava. Não, cara, eu estou me informando. Eu estou colocando um assunto, o chat me informa e eu desenvolvo a minha opinião. Antes eu fazia isso com o Google. Só que o chat me dá mais. Sim, te ajuda né? mais. Mais coisas, fonte, né? Mais pontos para que eu possa explorar. Então, gente, eu não estou copiando. Sim. Minha opinião continua a mesma. Né? Na nossa plataforma, a gente implementou para assuntos. Então, por exemplo, assim, o cliente nos perguntava que assuntos que eu vou colocar. E a gente, né, tem o teste AB na plataforma que tu consegue ver qual a melhor versão, mas não te dá sugestões. Agora, tu coloca uns critérios lá, ele te dá 5 sugestões e aí tá, vou testar 2 assuntos, por exemplo. Exatamente. E aí, então, sabe, aí o mercado se revolta. Mas é o que tu diz. Assim como se revoltou com o metaverso, né? Se eu voltar Second Life, né? Sim. né? Que foram coisas que sucumbiram, né? E que mais pode sucumbir? Que mais pode desaparecer? E são tecnologias importantes, né, que vão acompanhar a gente, vão trazer novas revoluções. Acredito muito na inteligência artificial, mas a gente tem que ter cuidado para não desviar o dinheiro e não desviar a atenção da segunda-feira de manhã baseado nessas novidades, né? A gente tem que ter muito esse cuidado em entender como que o teu produto vende, para onde ele vende, como ele vende, né? E então, eu vi palestras aí feitas por varejo, por exemplo, tentando ensinar as lojas aí de Porto Alegre a entrar no metaverso, né? Exatamente. Eu não vejo coisa mais distante da necessidade do varejo hoje do que as lojas estarem no metaverso, né? Então as lojas precisam justamente entender, quando a gente entra num shopping center, por exemplo, hoje, de qualquer cidade do Brasil, né? Eu te diria que 70% das lojas dos shoppings que tendem a ser os varejos mais evoluídos, digitalmente inclusive, né, não captam a base de dados de maneira correta no ponto de venda, que é o básico do básico, porque tudo hoje é dado, né? O grande diamante, o grande ouro, o tesouro da internet em geral é tu deter e construir uma boa base de dados, até para ficar independente, data pool, né? até para ficar independente das big techs, da palavra cara, do Google, etc, né? E aí esse cliente que entra dentro da loja no shopping center, ele é o premium da base de dados, porque ele está dentro da tua marca, ele já interage com a tua marca, né? E aí tu vê que a loja não capta sequer o e-mail desse sujeito que entrou ali dentro. Então nós temos um trabalho básico para fazer com o varejo, e aí tu vê muita gente atropelando isso, querendo falar de metaverso para o varejista de rua da Brasil, por exemplo, né? Tu tem que ensinar esse cara site, né, Nenê? Qual foi a última palestra que tu assistiu de site? Eu não vejo anúncio de palestra sobre site. E o site continua sendo um destino muito importante da jornada digital. Ninguém mais fala sobre site. A dificuldade que a gente tem de achar fornecedor de site. Eu vou dar um exemplo. Claro que vocês três não podem fazê-lo, mas eu vou dizer. Sou cliente do Zafari 30 anos, 40 anos. Nunca recebi um bom dia de um gerente. Nunca me disse, olha, o teu vinho chegou. Nada. Ele não interage comigo. Ele sabe que eu sou fiel
Isso ele sabe, porque eu pago o cartão, então ele sabe que eu sou fiel. Mas se eu deixar de ser também, ele está pouco se lixando. E é uma marca de sucesso. Sabe que eu fico pasmo com tudo isso. Como é que se aceita ainda esse tipo de conduta, que é o que tu veio dizendo, né? Ao adentrar o Iguatemi ou Shopping Total, nas diferentes proporções, porra, eu tenho que ser soldado exatamente como um premium, né? Exatamente como um cara que está chegando lá. A marca tem que se relacionar contigo. Né? Agora, esse depoimento deu em relação ao Zafari, ele comprova, sustenta o que eu acabei de falar. Quando o produto é muito bom, essas coisas em volta, que são os hypes, ou até mesmo uma coisa básica como se comunicar digitalmente, não afeta. Quando o produto é muito... O produto, ele é a blindagem de uma empresa. Quando o produto é bom, tu pode... Eu costumo brincar com esses livros, né, dos 10 hábitos do empreendedor de sucesso. Né? Se o empreendedor de sucesso acertar o produto, né, ele não precisa ter hábito bom nenhum. Ele pode morrer aos 30 de overdose, ele pode fumar, ele pode acordar meio-dia, pode chegar atrasado. O que interessa mais acima de qualquer coisa sempre é o produto. Agora é óbvio que se tu quer ser uma marca de sucesso e tá blindada para o futuro, porque o produto te blinda, né? Mas se muda o produto e tu não tem relacionamento, não se comunica com a tua base, não engaja a tua base, tu vai criando esse sentimento até de mágoa do consumidor. Assim, eu sou tão importante, sou um cliente premium e não recebo um bom dia, não se relaciona, a marca não mantém um relacionamento, que é o que a gente faz, né? A automação de marca digital permite às marcas, com um custo muito baixo e um alcance em escala muito alto, estabelecer um relacionamento permanente com o seu consumidor, seja de forma automatizada e seja de forma manual dentro dessa régua, onde o consumidor se manifesta respondendo a comunicações que vão desde um boas-vindas, que o cara que entrou na loja, até uma reclamação no saque, um abandono de carrinho, um feliz aniversário, né? Então, o que eu acho... Feliz aniversário, eles não nem mandam, pensar. né? Não, o que eu acho básico, que... tão básico, né? É básico e todo mundo gosta, né? Falando ontem, eu no hotel lá no Rio, pessoal, eu tinha saído, eu tava sozinha no quarto, quando eu vi, bateu com bolo, sabe, pra mim. Muito legal. Porque era teu aniversário. Que legal, né? Assim, porque é difícil tu ver eles, o cara dando os parabéns, me deu uns chinelinhos, assim, bem legais, e um bolinho, depois eu mostro pra vocês, super parabéns, com meu nome personalizado. Achei sensacional. Eu até confesso que eu achei que era teu, Carol. Eu cheguei lá em cima. Nisso. Acredita? Eu cheguei lá em cima, porque eu não li o cartão, depois que eu fui ver direito que eu tava correndo. Eu disse, será que não era da Carol? Não? Porque então, foi tão legal. Eu achei até que tinha sido alguma amiga, sabe? Esse hotel te marcou, né? Sim, com certeza. Se tu puderes, tu volta pra ele. Sim, sim. Eu compreendo que o Jonathan está dizendo, que o produto é a forma essencial do meu convencimento. Né? Eu sei que eu chego no Zafari, eu tenho limpeza, eu tenho condições sanitárias excelentes, eu tenho tudo que não tinha, que foi a grande vitória do Zafari, porque nós vínhamos de um supermercado real, que era uma sujeira só, a gente entrava, tinha barata, tinha aranha, tinha não sei o que, né? Era tudo produtos vencidos, né? Que naquela época não tinha multa e se podia botar produto vencido, né? O Zafari nos ensinou que até uma Coca-Cola tem data de vencimento, né? Que eu nunca soube disso, fui aprender no Zafari. Mas, ao mesmo tempo, eu quero um pouco de carinho. Sim. Claro, Isso, né? Sem dúvida. Eles estão evoluindo bastante, né? Uma marca que são nossos clientes, estão preocupados com isso, estão evoluindo muito nesse sentido. E para eles é muito fácil, porque justamente desenvolveram essa qualidade premium, né? Eu costumo brincar no Brasil inteiro quando falam para mim que conhece o açougue, que tem aquela carne, porque o gaúcho tem isso, né? Como é que acende o fogo, dependendo de como tu acende o fogo, muda o sabor da carne, a técnica do churrasco e tal. O sal que não sei. O sal, aí um carioca me encontrou no Rio de Janeiro e disse, eu aprendi, fiz um curso de churrasco, gaúcho, me diz aqui como é que tu acende o fogo, como é que tu acende? Eu disse, amigo, eu não faço nada, eu só compro a carne no Zafari e boto no fogo, porque se tu comprar a carne no Zafari não tem erro. E eu costumo dizer assim, o churrasco é a carne, é o produto. Se a carne for boa, tu tem que ser gênio para estragar o churrasco. E se a carne for ruim, amigo, tu pode ser o melhor gourmet do mundo, tu não arruma um jeito de arrumar de consertar uma carne ruim no fogo, né? Tem vezes uma
família pequena comprar um colchão de dentro. Não tem jeito. Eu não quero desmerecer os gaúchos em geral, mas o churrasco é a carne, cara. Se a carne for muito boa, pegar um wagyu desses excelentes, tu bota no asfalto agora, hoje que tá 48 no Rio lá, tu pode servir que ele vai estar bom, não tem problema. É verdade. Eu ver que eu falei de uma marca sem saber que eles eram clientes de vocês, mas eu constato isso e isso me deixa um pouco... A gente atende vários supermercados, né? A gente atende o supermercado Imperatriz, em Santa Catarina. A gente atende o Assum. O Assum é um case fabuloso nosso de e-commerce, né? Então são duas marcas bem distintas. Aliás, o Assum também... O que o artista dando, É incrível. Agora vai ser lá no incrível. Pontal. Agora tem o Pontal, mas a praia já foi um diferencial. Não, mudou completamente. E é um bem produto legal, né? premium também, é um serviço, um produto. E então são duas linhas diferentes, né? Uma mais tradicional, conservadora, uma mais de vanguarda, como está sendo o Assum. O Assum virou um case nacional de e-commerce de supermercado. O Antoninho continua com a barriga atrás do balcão. Isso é crucial, né? Isso é crucial, entender do O Antoninho negócio. está ali. Sim. Eu canso de encontrar ele. Mas isso sustenta uma outra coisa importante, né? Quando perguntam para mim sobre e-commerce, quem é que entende de e-commerce e tal, né? Eu disse, cara, não somos nós do digital. Quem entende de e-commerce é o Adelino Colombo, o Samuel Klein, é o cara que entende de varejo. A minha irmã, que é dona da Convexo, né? Da loja de moda jovem, a minha irmã sabe o que vai vender no verão de 2025. Eles estudam isso, eles sabem montar uma vitrine, eles sabem o produto que vai vender no varejo. E o e-commerce é isso. Então o e-commerce do supermercado, o próprio supermercado, é barriga no balcão. O cara tem que entender de consumidor, de tendência, de produto, de economia, né? E digital é ferramenta. Sabe que tu falou uma coisa, já falaste em geração Z, que foi teu filho, tua nora, falou na tua irmã agora em moda jovem. Sabe que eu tenho uma preocupação quanto a essa moda jovem, né? As marcas não decolaram, cara. Yukon não decolou. Não. Trópico não decolou. A Gangue, ao passar de mão, perdeu a mão. A Gangue tá tentando agora se reinventar. Com Nós estamos sem loja né, de moda jovem. Eu não sei por que isso, mas... Então, a Convexo, na verdade, tu citou marcas próprias, né? E é um assunto muito importante e interessante, porque é importante a gente ter marcas próprias, né? O caso da Convexo, eles revendem marcas... Global tem a marca própria deles também, que faz alguns produtos e tal, em white label, né? Que é uma tendência de varejo muito forte, mas eles revendem muitas marcas, né? Como... Converse, né, e outras, né? Mas é um movimento importante. Estava falando disso um pouco antes do podcast também, da dificuldade em geral do Rio Grande do Sul das suas empresas, né? Impressionante. Eu tenho uma de 9, assim, é difícil achar, viu? Mais ou menos eu compro, porque Zara não tem muitas opções mesmo. Não realmente tem opções, não tem. Né? Eu não sei porque... tudo bem. A coisa está envelhecendo, quem consome mais é o 40 a mais, mas a Z consome, né? A Alfa, né? Consome também, consome muito. E hoje... Consome muito. O que eu sinto pelas mães jovens, que a criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, é adolescente já. Né? Antes a adolescência era aos 13, né? Porque elas já têm personalidade, elas já têm muito em função de toda a informação que hoje tem à disposição, né? Elas contestam, elas são firmes, né? Muito. E isto é um aprendizado para todos nós que estamos... Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa dificuldade de mercado de saber, por exemplo, qual é o target, né? Será que esse 40 a mais da vez eu estava vendo hoje a satisfação que um determinado grupo teve de festejar os 100 anos do Vitório Gama. E como ele está apto para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Ele é um cara que joga golfe, ele está muito bem, que acerta, ele é muito que acerta os buracos, enquanto o jovem não enxerga o buraco, ele está enxergando o buraco.
né? Continua fazendo suas artes. Né? Isso está dentro da tese do Dado, né? Citou o Dado Schneider, né? Que os 100 anos vão ser algo... A gente tem que se preparar para os 100 anos, porque a gente vai viver até os 100 anos, né? Uma das partes da palestra do Dado, que eu acho fabulosa, fala um pouco sobre isso, né? Não, e aqui no Sul, né? A estatística, a gente aqui está envelhecendo mais, né? Durando. Por exemplo, Porto Alegre perdeu, segundo os dados do IBGE, perdeu parte da sua população em função da pandemia, né? E quem cresceu muito com isso foi o litoral. Muito. Impressionante. E os caras chamam de aposentados. São aposentados. Eu estou em véspera de fazer 79 anos. E eu podia me aposentar, né? E eu sempre tive medo de me aposentar para não ser chamado de aposentado. Porque, cara, eu acho uma palavra terrível. Sim, é ruim. Terrível. Não, sabe, ela não soa bem, não entra na. Então, eu acho que é um erro também dizer que o pessoal que está no litoral é um pessoal aposentado. Pelo contrário, eles estão fazendo muitas coisas bacanas lá. Muito. Até disse para um amigo meu que é consultor, eu digo, pô, cara, explora o litoral. Eu ouvi eu e a Lívia participamos de um evento do mercado imobiliário lá, e em determinado momento até um cara ficou um pouco enfesado na plateia, pediu a palavra, e estava um debate ali, enfim, e ele pediu a palavra e disse o seguinte: aqui em Xangri-Lá é a única cidade do Brasil, porque no resto do Brasil, perguntar para uma criança o que ele quer ser médico, outro quer ser advogado. Aqui é a única que o sonho do jovem é ser corretor de imóveis. Sim. Eu achei sensacional, porque a explosão imobiliária, Xangri-Lá, se eu não me engano, é um município com a maior arrecadação independente do Rio Grande do Sul hoje. Né? É impressionante. Deve ter em lançamento, nesse momento, 20 condomínios novos em lançamento. Só a Cádia está lançando 3. A Estrada do Mar entre Rainha do Mar ali e Xangri-Lá não vai ter mais nada. 24 e diante. Tudo. E para depois também, né? Então, lançaram um agora à beira de Lagoa também. E essa explosão imobiliária é impressionante o que fez com aquela economia, né? Toda a economia em volta, né? Mas tem a questão do home também, né? Com VGV altíssimo. Não, e várias lojas estão indo para lá, muitas. O home office aqui também tem muita gente. O home office, a pandemia, claro. Sabe que apelidaram Paraguaçu? De 7ª Avenida. Olha só. Mas ali enche, né? Tem muito comércio incrível. E comércio assim, bonito. Bom. Fizeram um café agora com Brent ali na Paraguaçu, perto onde tem... Quem vai para Araçala, né? Diz que não tem no Brasil um café igual. Isso é um fenômeno gaúcho incrível, né? Tanto Gramado quanto o litoral, né? São dois pontos. Gramado virou Morlando, né? Se foi da nossa época lá, né? Era aquela coisa da serrana, chalé de madeira, lareira e tal. E agora é Orlando. É impressionante o desenvolvimento daquela região. E o litoral também, cada um com a sua característica, né? Mas é incrível e eu acho muito bom, porque uma das coisas que eu mais admiro em Santa Catarina, por exemplo, que sempre foi o estado mais desafiador da minha carreira, porque justamente Santa Catarina não tem uma grande cidade, um grande polo, né? 6 capitais. Exatamente, porque tu tem lá no oeste a parte do agro, né? Tu tem a parte têxtil no vale, tu tem a cerâmica no sul, a madeireira, o turismo no litoral, a metal mecânica no Vale do Itajaí também, e é um estado riquíssimo e muito poderoso por ser completamente distribuído e centralizado, tanto que a maior cidade não é a capital, né? É Joinville. Sim, tu não tem Florianópolis, uma chaminé, mano. Não tem uma indústria. Não tem, nem começa. A chaminé que tem é das churrascarias. Onde melhorou Florianópolis, eu morei lá, né, em 2001, onde ela melhorou muito, foi justamente pegando no caminho do digital, da tecnologia, das startups. Né? Cresceu muito, incrível, porque tem uma mão de obra jovem lá, por ser uma cidade estudantil. Né? Então essa coisa de Gramado ter se desenvolvido muito, o litoral também, é muito bom para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Mas é importante que a gente saiba cacarejar. Eu adorei quando tu falou isso, né? Porque o gaúcho precisa ainda mais de união, né? A Santa Catarina
Eu acompanhei em 2001, eu participei de uma reunião da FACISC, que equivale à Federação, né? E eu fiquei impressionado em 2001 com a aprovação que eles fizeram de asfalto, de evolução. E eles estão há mais de 30 anos voltados para São Paulo, de costas para o Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul, como está ainda mais ao sul que Santa Catarina, precisa de mais mobilização, de mais foco, de mais união e olhar mais de forma cosmopolita para o centro do país também. Sabe quem são os maiores assinantes da Folha de São Paulo? Não. Joinville e Blumenau. E os executivos das indústrias de Joinville e Blumenau, na sua maioria, são paulistas. Tem uma tese hoje, você deve saber melhor que eu, que existe São Paulo 1, né, que é a capital, São Paulo 2, que é o interior, né, São Paulo 3, que é Curitiba, e São Paulo 4, que é Joinville. Excelente, não tinha ouvido isso ainda. Achei excelente. Excelente. Né? Então, Curitiba acabou de ganhar um prêmio, né? Cidade mais inteligente do mundo. Né? E nós aqui, cara. Sabe? A gente melhorou muito, né, Nené? Porque era muito ruim, né? Então, é incrível a gente ter levado 40 anos para ter uma orla, né? A orla estava aí e o gaúcho discutindo sem fim. Eu lembro do projeto que o Dado Bier fez, chamado Dado Pier. Lembro do desabafo do Dado Bier na Zero Hora, isso há muitos anos atrás, né? Sobre o projeto dele não ter sido aprovado, enfim. Então, pô, a gente evoluiu muito, né? A orla, para mim, ela carrega uma série de coisas com ela, mas especialmente essa quebra de paradigma do gaúcho destravar um pouco, né? Então acho que a gente melhorou, a cabeça dos jovens gaúchos melhorou também, mas tem muito a melhorar ainda, né? A gente tem essa coisa aí que às vezes eu atribuo um pouco à proximidade com a Argentina de sacanagem, tá? De provocação. Nós temos ainda, por exemplo, Porto Alegre tem dois. O Carlão da Band foi dar uma palestra no Summit Noroeste. Eu vi, acompanhei. E aí disse que foi um espetáculo, que foi surpreendente, que ele ficou impressionado com o crescimento da indústria, do mercado. Eu disse, isto é a minha opinião. A capital não é Porto Alegre, a capital é o interior. É no interior do Rio Grande que está o grande dinheiro. E nós não estamos sabendo se apropriar desse dinheiro e dessa capacidade. Tu acha que isso tem a ver com agro, Nenê? Eu acho muito que tem que ver com agro, mas o agro mais técnico, né? Porque os filhos se deram conta de que isto é bom. Né? De tanto bater aqui, o agro sustenta, o agro não é mais primário. Não, né? É tecnológico que mesmo. Mudou muito. Né? É secundário, é terciário. Né? Então, a volta dos filhos ao interior, e o interior tem... Olha, Santa Maria, o interior, olha o que o Argento investiu naquele santuário que ele fez. Incrível. Lá. Por isso que eu falei que melhorou. Eu acho que o Estado como um todo, ele melhorou muito do que ele era. Ele era muito colonial, muito arcaico, muito prosaico. E eu acho que a gente está muito, muito bem, assim. Estamos preparando para esse próximo passo. Mas Santa Catarina está bem à frente. Isso é indiscutível. Está bem à frente. É impressionante isso. Não, como eles não valorizam. Florianópolis é para descer de chinelo de dedo. Legal, é isso aí. Mas tem hoje lá a tecnologia. O Amin pensava nisso. Ele disse, eu quero fazer um polo universitário de Laguna a Florianópolis. Porque aí eu vou ter uma estrada só de estudantes. Eu vou criar um polo inteligente. E quando ele disse isso, o mundo lá começou a contestá-lo. Mas olha o que eles estão fazendo. As universidades de Santa Catarina hoje são maravilhosas. Espetacular. Né? Elas se desenvolveram quando ninguém pensava nisso. Eu morei lá em 2001, né? Eu morei em 79 e 85, que era cara, não tinha nem teatro. Né? Mas eu quando morei em 2001 já tinha a banda larga cabeada em Florianópolis e não tinha mesmo. Foi para Odisseia. Sim. Mas não tinha, lá tinha a banda larga cabeada já em 2001 e aqui em Porto Alegre não tinha ainda.
E nós estamos falando de uma cidade que tinha naquela época 300 mil habitantes. Não sei quanto é que está Florianópolis agora, mas não é muito mais do que isso. Não, mas... Né? Que é a população da Islândia. Né? Eu estive na Islândia agora e a população da Islândia é a população de Florianópolis. Mas Porto Alegre tinha 1.300.000 e Florianópolis tinha 300. Florianópolis tinha banda larga cabeada e Porto Alegre não tinha, em 2001. Né? Então, o gaúcho tem que simplificar. Volto a dizer, acho que a gente está indo muito bem. Acho que houve uma virada de mentalidade no Sul, né? E tem muito a ver, voltando um pouquinho ao início do nosso papo aqui, com o Zafari. Sabe por quê? O gaúcho tem que parar de se arrumar para ir no Zafari. Isso acho que representa muito um pouco na cabeça do gaúcho. Tu vai no Rio de Janeiro, o cara vai sem camisa comprar leite e pão no Pão de Açúcar, né? Vai em Florianópolis, a galera vai de short, bronzeado e tal. O gaúcho se arruma, toma banho, se arruma, bota perfume, porque vai no Zafari. Se for sábado, domingo, então, nossa. Né? Tu não sabe se tá na Padre Chagas ou tá no Zafari. Né? Então o gaúcho tem que parar de se arrumar pra ir no Zafari. Tem que simplificar a vida, tem que focar no resultado, focar no negócio. Tem uma brincadeira, né? Sabe que no tempo do Zafari, quando o Marcelo e o Antoninho eram os dirigentes que hoje são o Ayrton e o Cláudio, a preocupação deles era de ter clientes... Né? Eu acho que daí que criou essa coisa, né? E eles tinham muita preocupação por serem sofisticados com o roubo. A prova é que eles faziam o budget deles prevendo 10% de roubo nas suas unidades, e quando inaugurasse uma loja, 15%. Porque quando inaugurava, entrava mais gente para pegar salgadinho. E sábado e domingo, então... Né? Os índices aumentavam em relação à semana. Então, eles criaram esse, eu diria, esse divisor de águas, porque a gente entrava no supermercado de chinelo de dentro. Sim, né? Lógico. Mas o Zafari fez esse divisor de águas que... Né? Mesma coisa, quando o Iguatemi inaugurou, todo mundo ia bonitinho para o Iguatemi. Hoje eu já vou 83. de bermudinha, né? Vou de bermuda, vou de tal, mas de início entrar no Iguatemi era uma coisa, né? Com aqueles restaurantes, tudo diferente e tal. Hoje a gente já se dá o luxo de ir de chinelo de dedo e tal. Que é bom, que é ótimo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Até, isso é uma característica da Expo Inter. Que as revendas dizem que vendem muito mais carro para chinelo de dedo do que para o bonitinho de bota. Isso é verdade. Que é impressionante. Quem conta isso é o Ambrósio. E é impressionante, eu conheço a galera da San Marino lá também, e essa história do comprador de carro chinelo de dedo é folclórica já, né? Mas é impressionante o que vendem de carro na Expo Inter. É incrível, né? Expo Direto e Expo Inter são um marco a prova é que eles investem bastante naqueles pavilhões. Sim. Porque tem o retorno. Eles tiram pedido lá, né? Eles tiram pedido durante a feira, assim, muitos. E os bancos ficam felizes. Né? Exatamente, é um combo muito bom, né? Um combo perfeito. Eu te diria o seguinte, isso não é cotado, né, no movimento, porque a Expo Inter cota o seu faturamento, seus índices, com maquinário, com venda de animais. Sim. Mas se botasse os veículos, saltava o número. O número ia lá em cima. Né? E aí, o que vocês pensam daqui outros 23 anos? Não vamos para tanto, né? Por que não? Ainda bem que perguntou para as duas, não para mim, né? Por que não? Não, assim, é muito tempo. Vamos aos poucos para ver o que vai acontecendo no mercado. Que nem eu disse, a gente tem um mercado aí fabuloso pela frente. Muita gente ainda não usa nossa plataforma e não usa toda a questão, todos os recursos que tem. Então, olha ali, e-mail marketing, faço isso. Não usam nada, às vezes não mandam e-mail, não mandam a parte de automação. Isso mesmo falou. Por exemplo, o Zafari é cliente,
não manda nada de relacionamento para os clientes. Então, um boas-vindas, um obrigado pela compra, um aniversário, que na verdade, assim, é tudo planejamento e é bem simples de implementar, porque os dados eles têm, eles devem ter a data do teu aniversário. E vocês insistem nisso, Carol? Sim, a gente com a nossa equipe de CS lá do sucesso do cliente, a gente fica mandando, olha, falta isso, mas a gente não faz para o cliente, né? Então a gente traz a agência, traz o cliente, mas muitas vezes o cliente está satisfeito com o que ele tem, né? Eu vou defender um pouquinho o cliente aqui nessa história, porque há um desafio. Pra não ficar chato. Não, há um desafio gigantesco das marcas hoje em fazer tudo que tem que ser feito, Sim, né? sim. Antigamente tu tinha ali jornal, revista, TV, rádio e tal. Quando a internet iniciou, foi ótimo, né? Hoje ele é um problema. Eu vou te interromper. Claro. Eu costumo dizer o seguinte, que antes tu tinha 10 players tradicionais, etc., para 1 milhão de clientes. Hoje tu tem 1 milhão de players para 10 clientes. Exatamente. E aí, como tu administra essa mídia, como tu administra as prioridades, né? E há uma pressão muito grande das big techs, porque tem muito dinheiro, né? Em dizer assim, a gente tem que estar no Facebook, tem que estar no Google, tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, enfim. E esse trabalho da base de dados é muitas vezes relevado em função dessas outras, né? Então, eu sempre compreendo muito a dificuldade que tu tem de fazer tudo. E o pequeno, então, nem se fala, né? Ele tem que estar no Instagram, ele tem que estar no Facebook, tem que se relacionar, tem que mandar e-mail, tem que fazer boas-vindas, regras de automação. Mas a nossa plataforma, ela justamente vem ao encontro disso, dessa carência, dessa demanda, porque ela permite de forma muito barata e muito fácil que tu estabeleça esse relacionamento, exatamente com esses pontos que a Carol listou, que são os mais básicos, né? De maneira muito fácil e muito barata, né? Mas a atenção muitas vezes é desviada justamente pela pressão do dinheiro, da atenção, do hype, né? Enfim, e as marcas às vezes deixam um pouco a desejar em relação a isso, né? Eu acho isso, eu concordo com o Jonatas, eu vejo lá pela Dinamize, né? Ai de ti se não concordar. Eu concordo. Ela que manda na empresa. As duas mandam na empresa. Tem muito mercado ainda também, pelo que a Carol falou, porque tem muitas empresas que não fazem nada ainda, né? Fazem muito básico e eu acho que elas têm muito ainda para fazer. Mas a gente tem uma equipe lá, então, de marketing, eu vejo o nosso dia a dia, assim. Às vezes tu não consegue fazer tudo. É Instagram, é Facebook, é LinkedIn, é gerar conteúdo, é site, é atualizar os nossos parceiros, os banners, né? Então tu tem que ter uma equipe ali ligada em tudo, cuidando de tudo. A Dinamize que é nativa digital, né? Trabalha com isso, tem equipe. Apanha, a gente apanha para tudo. Sim, eu fiz uma queixa. Né? Sim, porque a gente está com o banner desatualizado lá. Mas a gente até tem, né? Mas assim, não dá tempo. E aí tem que priorizar algumas coisas. Eu fiz uma queixa, por exemplo, o caso do Pegada. Fui milionário, etc. Mas por que não me contar os cases da Dinamize? Claro. De vez em quando. Claro, a gente pode marcar. Tem o famoso cacarechado. Né? Mas a gente está olhando muito, né, sobre o futuro, né? A gente está olhando muito justamente para essa parte de dados, né? Então, em janeiro, a gente deve lançar o nosso CRM. A gente chegou a lançar um módulo pequeno de vendas, mas agora a gente vai lançar um CRM mesmo voltado a vendas. E a gente olha para o futuro com essa integração global de demandas digitais, né? Então, uma plataforma que atenda todas as pontas e que tem um núcleo de CRM muito forte, né? Então, a gente está olhando muito para esse mercado. Tem mais alguma coisa além disso? Ou não pode? Tem, a gente olha muito para... São dois grandes focos hoje, CRM e e-commerce, né? Eu penso que uma plataforma... Eu não sei em quanto tempo isso, tá? Mas eu acho inevitável que uma plataforma como a nossa, além de atender na parte de dados, tem que atender também na parte de e-commerce, né? Não apenas na parte de comunicação, né? A gente tem que ir muito além dentro do ambiente de e-commerce. A gente está falando, quando a gente fala de varejo, de e-commerce, de venda, a gente está falando do núcleo de como a humanidade se desenvolveu, né? A humanidade se desenvolveu através das trocas, né? E o varejo é isso, é trocar produtos, trocar coisas de valor por produtos de necessidade, né? E aí que toda a humanidade se desenvolveu. Não pode fazer permuta. A permuta é uma das trocas mais primitivas que pode existir. Sabe como é que pode não acabar bem, né? Sabe como é que o James Sirotsky define permuta? Não.
troca de desinteresses. É uma excelente frase. Muitas vezes funciona. A gente faz muita permuta, a gente tem muitos cases de sucesso com permuta, mas tem muitos cases que caem bem direitinho nessa frase. Né? Mas o varejo é algo que está no nosso olhar. Né? É o centro da sociedade, né? É o varejo. Né? A gente às vezes não se dá conta disso, né? Mas a sociedade gira em torno do varejo. E eu fiz agora 3 países na Europa e eu observei muito isso. Assim, né? Os turistas vão para dentro das lojas. Por mais que tu tenha 1000 atrações, né? As ruas centrais, aquelas que tu caminha cheio de lojas e tal, é onde o turista se encontra ali. Então, o varejo, o shopping com ar-condicionado, a gente citou isso um pouco antes também por causa do calor agora e tal, mas o varejo, ele é o ponto de encontro, ele é a gênese da sociedade. Eu tenho pavor disso, mas tu tá dizendo, cara, bateu assim, como uma... Eu fui agora, recentemente também fui para Israel para a formatura da minha neta, escapei do problema. E fiz Londres e Praga. Eu nunca entrei em tanta loja. É onde tu vai conhecer o país. É onde tu vai conhecer o país. E o cruel da pobreza, Nenê, o cruel da falta de dinheiro é que justamente quando tu perde o poder de aquisição, tu te sente excluído da sociedade pela tua incapacidade de fazer parte de algo, que é fazer um ponto de encontro no shopping para tu namorar, para tu encontrar, para não sei o que e tal. Quando tu tá desempregado, tá sem dinheiro, a tua dignidade vai muitas vezes embora, junto com a falta de capacidade que tu tem de participar da sociedade. Como tu participa no varejo? O varejo, ele é o grande gateway nosso, né? E o e-commerce está dentro disso, e o digital está dentro disso, e o nosso foco está dentro disso, né? Parte de dados, e olhar para essa parte de troca dos seres humanos, que é varejo, dentro do digital e dentro do físico, porque muito do trabalho que a gente faz, teve o case da Convexo, do Totem no ponto de venda, é tu captar essa base de dados no shopping para trazer de volta o consumidor para dentro do varejo. Muita gente acha que a gente está focado no ambiente digital, apenas não. A nossa plataforma, esse relacionamento que a gente estabelece através de regras de automação, ele muitas vezes, e na minha opinião é a mais relevante, é trazer de volta o consumidor para dentro de casa, seja um restaurante, uma academia, uma agência de viagem, uma loja ou até mesmo o banco de sangue virtual. É pegar esse consumidor no digital e trazer ele para o físico, né? Muita gente esquece, muitas vezes as lojas se esquecem disso. Não, meu e-commerce está devagar porque eu não estou captando, mas não é para isso só. Tu tem que sempre estar trazendo o consumidor de volta para dentro da tua marca, né? Fisicamente em especial. Olha, com isso ficou espetacular esse grande final. O Jonathan conseguiu resumir muito bem o que a gente tem que fazer. É um tema de casa isso, né? E também a missão da Dinamize, né? De chegar nesse... Né? Ela já chegou muito, né? Eu considero assim, eu sou um fã oculto, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente se conheceu, eu e o Jonathan, através até do Dado Schneider. A gente foi uma vez na Dinamize, ficamos e tal. E eu me tornei fã desse cara. A gente fala pouco, mas eu sei do trabalho, eu acompanho vocês, né? E eu tenho muito orgulho da Dinamize. Eu acho que a Dinamize é aquilo que o Rio Grande precisa. Obrigado, né? Mas eu preciso fazer uma correção, tá? De oculto tu não tem nada. Foi a presença mais ilustre no nosso stand no Gramado Summit. Foi o Nenê, a pessoa de maior envergadura, e ficou um bom tempo conosco lá. Foi um privilégio. É verdade. E é um privilégio estar aqui, né? Eu agradeço demais Café isso. Maravilhoso. Na palestra da Carol também. Na palestra da Carol também. Não tá de oculto, né? Eu queria te dizer que foi um privilégio estar aqui, Nenê. Assim, a gente fica muito feliz, né? E eu queria só comentar uma coisa que nos deu muito orgulho quando a gente fala de varejo e da parte internacional. Quando a gente atendeu a Volvo Norte América, né? Através da filial de Toronto, que ganhou um prêmio nos Estados Unidos usando a nossa plataforma, né? Isso está no Paraná? Isso foi em 2018. Oi? Ela está no Paraná ainda? A Volvo.
Puxa, não sei. Não sei. Aí eu tô falando a da... matriz no Brasil era... não, mas que a gente atendia no Brasil através de uma agência também, mas a gente atendia através de Toronto, a México, Estados Unidos e Canadá. Né? E justamente era o varejo, né? Era uma rede de concessionárias da Volvo nos 3 países que, usando a nossa plataforma, ganhou um prêmio muito importante de marketing direto nos Estados Unidos. Né? Então, para fechar Quem é com que é essa... varejo Volvo aqui hoje? A IES? É IES. Yes. Que também é nosso cliente. Também é Também é nosso nosso cliente. cliente. Há anos, né? Mas esse pessoal essa jogada dele de multimarcas... Foi impressionante. É Impressionante. E pegou as chinesas também, é incrível. Tá. Trabalho Muito bem, impecável. É Né? impecável. Tá. Impecável. Impecável. Eles dominaram o mercado. E dominaram o mercado com muita seriedade. Muita qualidade, né? Se o cliente deles é uma qualidade de atendimento espetacular. Uma empresa de construção civil, né? Comprou a IESA, né? Instaladora Elétrica S.A., a origem desse nome. Não sabia. Instaladora Elétrica S.A. era uma empresa que fazia as instalações dos edifícios, que na época era terceirizado. Hoje, né, o Melnick faz tudo, o Cirela faz tudo. E aí resolveram ser uma revenda Renault. Aí o Marquinhos, que também era um outro construtor, acabou comprando, os caras foram... Então, Impressionante. muito legal. E só botou os profissionais, né? Só tem profissional, só tem executivo que entende do negócio, que participa das associações, que participa de tudo. Né? O exemplo do Ambrósio. O Ambrósio está presente em tudo. Né? Então é isso. Isso é um orgulho. É um orgulho. Né? Quero dar um tchau, agradecer, é um prazer estar contigo, muito bom, foi ótimo o nosso papo, estamos sempre à disposição e vamos fazer essa dos cases. Boa. Também agradecemos aqui, qualquer coisa também está à disposição e para vocês também utilizarem melhor a plataforma, né? Vamos Isso é conversar. Não, porque a gente estava conversando realmente, porque eles usam e a gente também tem que conversar melhor ali. Eu queria agradecer especialmente as duas que me deixaram falar, viu, Nenê? Porque elas que mandam na empresa não me deixam mais falar lá na empresa. Então eu queria agradecer a as gente duas. deixa. A gente deixa. Nenê, sensacional. Muito obrigado. Viu? Obrigada mesmo. Muito bom. Aê, ao ano, parceria.